Vamos começar mais um FeFlow Podcast, um podcast onde as conversas fluem, onde eu recebo empreendedores de sucesso em suas áreas e muitas pessoas da área da saúde. Eu fico muito feliz, de receber pessoas que são, inclusive, da minha formação. Recebo aqui uma profissional de educação física que ela transitou por várias áreas, a gente tem muita coisa em comum na nossa história, porque ela também vem do fitness, ela também vem de liderança, ela também gosta dos palcos, gosta de se comunicar, mas que teve uma transição, de categoria, porque, primeiro, ela é doutora em educação física, não é simplesmente uma profissional formada, ela também é doutora. Ela tem um histórico muito legal, já passou por outras formações acadêmicas e ela entendeu ali no momento da vida dela que ela queria algo a mais, além de estar nas academias, nas lideranças, até mesmo dentro da vida acadêmica, porque ela também se tornou professora, então dentro de grandes organizações, então ela começou a estudar muito sobre desenvolvimento pessoal, sobre comportamento humano, sobre comunicação, e hoje ela é uma mentora, ela é uma palestrante, ela é uma empreendedora / empresária, e ela descobriu um talento dela que fez com que ela focasse em uma direção, que é justamente ser uma mentora que foca justamente em ensinar as pessoas a terem mais produtividade, assertividade e foco. Então, estou aqui com a doutora Emi Suelen. Uau! Gente, nem precisa apresentar. Ou melhor, MC, gente. Ela também é MC, porque ela é mestre de cerimônias, ela arrasa apresentando eventos e palestrando em eventos. Obrigada, Emi. Que honra. Obrigado pelo convite, obrigado por estar aqui. E vamos contribuir de uma forma mais dinâmica com a galera aqui. Sim. Que vai ter groselha também, como diz o João. Claro, tem que ter, né? Gente, sentado lá dessa pessoa em qualquer evento é a coisa mais divertida. Sabe aquela pessoa que tem aquela sacada do nada, você tá prestando atenção, ela vem com uma tirada, assim, que você quebra o gelo da situação em questão de segundos. Então, tem que ter um pouco de groselha, né? Tem que ter um pouco de groselha. A gente se conheceu justamente por isso, né? A gente se conheceu dentro do networking do Joel. Aliás, o Joel, parece até que ele tá patrocinando, porque todo podcast aqui eu recebo alguém dentro da galera. Do Joel. Eu falei, então, mas o Joel, então, gente, o Joel é nosso mentor. E é muito curioso, porque acho que talvez tenha sido o mesmo motivo que você acabou procurando ele. A gente vê um educador físico, um profissional de educação física, e ele fala com muito gosto disso, né? Em nenhum momento ele se caracteriza somente como, eu sou empresário, sou mentor. Não, eu sou um profissional de educação física, eu sou um professor. Ele valoriza isso. Ele valoriza que mudei de categoria, só isso. Hoje, ele começou falando muito para o profissional da área, mas ele entendeu que ele, como professor, ele poderia ensinar qualquer coisa. Então, eu fico muito feliz de ver profissionais da nossa área que estão se destacando e que estão levando isso que a gente aprende da didática, do processo pedagógico, do contato humano, do contato, o de comunicar, o de conseguir trazer qualquer assunto complexo de uma maneira mais simples, didática, acessível, sendo professor, né? A gente é professor. Então, eu fico muito feliz, assim, Emi, da gente ter esse mentor e de você também, assim como eu, a gente está usando o que a gente aprende na nossa faculdade para poder levar outros assuntos para profissionais da área e também não da área, né? Que a gente não foca só na nossa área. Então, e a nossa grande habilidade, Fê, é trazer esses conteúdos mais complexos de uma forma mais simples. Uhum. Porque a gente lida com um ser humano e a gente descontrai, a gente cuida da saúde, traz o bem-estar. E de uma forma tão simples. Então, quando a gente vê o Joel e outros profissionais, assim como nós, da área da educação física, tendo sucesso, isso valoriza demais. E dá um gostinho de satisfação, não dá? Sim, total. A gente vê tanta gente desgostosa, né, como profissional da área da saúde. A gente acabou de receber aqui, antes desse podcast, a Manu, que é a nossa amiga, que também é da área da saúde, da enfermagem. E muita gente se sente sozinho ou vê que, eu trabalho muito, eu amo o que eu faço, mas eu ganho pouco e tem que ser assim, porque a maioria das pessoas que eu convivo é assim. Não, não é. Dá pra você fazer diferente. O que a gente faz é muito nobre e a gente consegue
tem um leque de atuações muito grandes e principalmente eu que trabalho muito com fisioterapeutas, né, com educadores, profissionais de dança, terapeutas manuais, eu vejo como o educador físico ele é muito diverso, ele é muito multi, né, como a gente tem diversas habilidades que a gente pode explorar para poder, enfim, ir mais para outros campos, né, do que outras áreas da saúde. Ele é adaptável, né? Ele é adaptável. Então, ele se ajusta a qualquer ambiente. Sim. Porque ele se relaciona bem, ele interage bem, ele é disciplinado, ele fala bem. Então, ele desenvolve bem, ele desenrola. Ele desenrolado. desenrola, né? Desenrolado. Então, ele contribui na equipe multidisciplinar. Ele contribui em toda a... Nossa, Sim. falar da educação física para mim é uma paixão. Então eu fico horas aqui falando de educação física. Mas aí, vamos começar lá desde o início da sua história, que além de tudo você é ex-atleta, você já passou pela natação, você já passou pelo futebol, você já passou pelo crossfit, você já passou por um monte de outras coisas que você traz esse DNA de... Acho que daí que deve ter vindo a coisa do focar nessa área de produtividade, de realmente trazer essa questão da disciplina, essa abordagem para as pessoas. Conta um pouquinho dessa jornada pra gente. Olha, tudo começou quando eu tinha 6 anos. Minha mãe trabalhava dentro de uma escola de natação e eu já gostava de correr na rua. Eu era bem serelepe quando eu era pequena, né? Acho que dá para perceber, né? Aí eu entrei na natação porque ela trabalhava lá, então ela não pagava. Então eu era uma bolsista. E fui e me apaixonei pela natação. Aí nadei por 6 anos, só que eu considerava como um esporte muito individual. Naquela época eu era pequena e tinha regras. E eu cumpria essas regras, né? Mas aí, meu pai, que sempre me acompanhou, ele foi levar os meninos, que eu tenho 2 irmãos, para passear no Ibirapuera, que é um parque famoso aqui do estado de São Paulo. E a gente brincando lá e, de repente, ele joga a bola e eu chuto a bola. Nossa! E aquilo despertou uma curiosidade imensa. E aí ele me ensinou, ele me incentivou. E foi a partir dali que eu comecei a entender um pouquinho mais do que era futebol. E aí eu falei, papai, eu quero jogar bola. Aí ele me levava nos campeonatos. Eu me inscrevi em campeonatos júnior. Então foi ali que foi a despertar do futebol. Né? Então eu segui a trajetória, eu jogava futebol na rua com os moleques. E foi ali que meu pai falou assim, opa, tá ficando sério. Aí eu me apresentei numa escola aqui no Clube Nacional de São Paulo. E aí eu fui convocada para treinar lá, né, como profissional. E ali eu exerci a capitã da equipe, porque eu era a camisa 10, né? Então ali era uma liderança. Então a paixão pelo esporte foi desde os 6 anos. E ali, nessa trajetória, o futebol feminino, infelizmente, ele não é reconhecido no Brasil. Aí chegou uma hora que meu pai falou assim, filha, chegamos até aqui, e agora, o que você quer da sua vida? Aí eu fiz assim, pai, eu quero educação física. Ele falou assim, mas você tem certeza? Porque nesse país, a educação física não é valorizada. Ele, por que você não procura uma área que vai te dar mais retorno financeiro? E a gente segue os nossos mentores, que são os nossos pais. E ali eu segui a direção dele, fiz a administração com ênfase em empresas, com ênfase em finanças empresariais. Então, eu cursei administração de empresas por conta do meu pai, né? Só que aí chegou uma hora que eu falei assim, gente, não é isso que eu quero para mim, não. E aí virei a mesa, né? Falei, já trabalhava na área, 5 anos na área. Falei, não é isso. Atrás de um computador, com muitos números. Eu falei, eu vou infartar aqui com esse processo. E aí eu me matriculei numa academia quando eu saí de férias dessa empresa. Porque olha só, meu chefe falou assim, Emi, você tá muito chata. Ele falou, você tá muito chata, vai de férias. Aí ele me deixou 30 dias de férias. Aí eu entrei numa academia. E ali tudo, sabe, renasceu. Aquela chama da educação física, aquela chama das pessoas. Quando você olha, você vê aquele ambiente. Eu passei 8 horas durante 30 dias dentro de uma academia. Não só treinando, como conversando com pessoas, como conhecendo a nossa área. E eu nem sabia o que era educação física. E quando eu voltei para a empresa, eu pedi para sair. Uau! Você tinha quantos anos? Eu tinha 22 anos. Bem novinha. E ali, porque quando você realmente ama o que você faz, vem um despertar do coração que você fala, nossa senhora. E ali eu tinha um bom salário dentro da empresa, eu larguei tudo para fazer educação física. E a gente sabe que todo começo é uma batalha, né? Então lá, a mensalidade da universidade era em torno de 500, 600 reais. E eu não tinha salário. Mas mesmo assim, eu fui. Eu fui com a fé, com a coragem e com a paixão que eu tinha. E aí eu desenvolvi dentro da área da educação física, me matriculei, fiz tudo o que eu podia dentro da área.
E aí eu também comecei a conhecer outras vertentes da nossa área. A ginástica coletiva, o trabalho com idosos, o trabalho com portadores de deficiências. E aí conheci o CrossFit. E aí, quando a gente gosta da área, né, a gente quer como uma competiçãozinha, né? E como já estava no DNA, e como eu sempre fui muito disciplinada com horários, com treinos, com ordens, o CrossFit ele é meio que isso. Ele veio para o Brasil muito forte em 2010, 2011. Em 2013 eu já estava competindo. Uau, então você pegou aquele boom inicial, né, que teve. Em 2013 eu estava me preparando com uma equipe de 6 meninos para competir. Em 2014 foi minha primeira competição oficial. Então, se a gente pensar, desde 1988, que eu entrei na natação, e 2013, 2014 eu já estava no CrossFit. Que aí eu fiquei mais 5 anos competindo dentro do CrossFit, até 2018. E é essa trajetória. Então, eu falo que é uma trajetória que me trouxe o quê? Foco, disciplina. Porque tudo na minha vida envolveu regras. Envolveu disciplina, envolveu horários, envolveu metas, treinos e muita dedicação. Então, por isso que eu falo de foco e produtividade hoje. Porque eu entendo que a cabeça de um ex-atleta, no mundo dos negócios hoje, ele traz todas essas regras. Porque a gente sabe que empreender não é tão simples assim. Tem seus altos e baixos. E se a gente não permanecer dentro de uma jornada fiel, com foco naquilo que realmente importa, a gente não alavanca os nossos resultados. Porque vai ter hora que a gente está em cima e vai ter hora que a gente vai estar lá embaixo. E a gente precisa entender esses momentos para sempre se aprimorar, para procurar novas estratégias, para procurar novas vertentes e assim construir a nossa trajetória. Então, eu falo que a trajetória do esporte na minha vida me trouxe esse embasamento técnico e científico, né? Porque eu estudei muito sobre isso. E ali, a gente alicerçando com as nossas experiências, a gente trazendo isso daqui para frente. Por isso que eu falo que foco não... A gente tem foco todos os dias, só que a gente coloca no lugar errado. Foco é treino. Disciplina. Eu não preciso ensinar disciplina. Eu só preciso te colocar no prumo, porque você perdeu por algum momento. Você sabe o que você tem que fazer. Então, a gente quer uma fórmula mágica para ter mais foco, mais produtividade. Só que está dentro da gente. É que a gente se perde no meio do caminho. A gente tem que falar... Por isso que eu falo, eu não ensino foco para as pessoas. Eu ensino elas a realinharem as rotas. Porque elas se perdem com excesso que elas acumulam durante os dias, as semanas, os meses. Então, eu falo, opa, elimina os excessos e foca naquilo que realmente importa para você. Então, eu ensino a realinhar a rota, porque isso vem do esporte. Porque quando você faz alguma coisa errada, quando você sai do prumo dentro do esporte, o técnico faz o quê? Emi, senta aqui, vamos realinhar. O que você fez? Isso está errado, isso está errado, isso está errado. Precisa melhorar, precisa melhorar, precisa melhorar. Então, vamos embora. Você tem que fazer isso, isso e isso. Então, a gente tem esse direcionamento. Então, a gente tem essas rotinas pré-determinadas. Então, é isso que eu trago para a minha vida. Então, se eu sei onde eu quero chegar, basta eu construir o meu caminho. Então, os resultados que a gente tanto quer são fruto das nossas escolhas. Então, a gente precisa colocar em prática. Então, não é mais motivação, é mais atitude. Então, isso vem do quê? De uma virada de mesa, porque eu saí do ambiente corporativo e empresarial para viver educação física. E todo mundo falava assim, você é louca, você vai... Sou louca. Por quê? Eu posso estar aqui bem-sucedida, mas feliz? Não importa. Então, eu preciso estar de acordo com os meus princípios e valores. Então, tudo que eu valorizo, eu vou atrás. Só depende de quem? De nós, né? Então, eu fui atrás. Então, essa trajetória do esporte, ela é impactante por quê? Porque eu vivenciei um esporte individual, eu vivenciei um esporte coletivo e eu vivenciei um esporte que não é considerado um esporte olímpico dentro do Brasil, mas que tem caráter individual, você treina em dupla, você treina em grupo, você tem uma família ali. E ali você colabora não só com a sua performance física, mas com outras pessoas também, porque estão alicerçadas na mesma integridade, que é o bem-estar e a qualidade de vida que a gente tanto busca, né? Sim. Então é isso, esse é um pouquinho da minha trajetória. Um pouquinho, né? Mas aí, em que momento que você, dentro da educação física, né, que você acabou indo para a parte acadêmica também,
Você foi junto a parte acadêmica e a parte da academia, que você fez muito essa coisa de aulas em grupo. Até a gente tem a formação da Body Systems, a gente brinca. Eu e a Marcela, gente, vocês já viram ela aqui comigo, que é minha gêmea. Como a gente aprendeu muito no sistema da Body Systems, né? Que era um programa de treinamentos que também exige muita disciplina, porque ele tem uma metodologia a ser seguida e dá certo, daquele jeito, né? E foi junto essa coisa de você trabalhar na academia e também de você virar doutor? O que veio primeiro? Como é que foi tudo isso? Essa parte não ficou clara pra mim. Em 2006, eu entrei na educação física. Tá. Sabia nada. Pra mim, eu entrei na faculdade porque eu vivenciei 30 dias na academia lá. E aí eu olhava aqueles professores de ginástica e ficava assim, que incrível! E eu fazia aula e eu ficava, eu quero ser a melhor professora de ginástica que existe. E aí eu entrei na educação física com essa... Já querendo ir para essas aulas de grupo. Com essas aulas de grupo. Então, na minha cabeça, eu ia me formar, ia ser professora de ginástica. E ali, no primeiro ano da educação física, já consegui um estágio dentro da área e comecei a frequentar essas aulas. Então, para mim, meu mundo era perfeito, né? Então, aquelas aulas, aquela maravilha. Meu, era uma sensação única estar no palco, vivenciando aquelas aulas. E ali foram 8 anos. 8 anos de programa Body System, 8 anos de aula coletiva. Só que aí veio uma questão interna. Porque eu sempre fui uma pessoa de muita visão, né? E eu já entrei um pouco mais avançada na idade, na educação física. E aí, quando eu estava lá no palco, vivenciando as coisas, e aí me bateu uma reflexão. Eu falei assim, a educação física, ela tem uma vida curta, quem é professor de ginástica. Porque a gente entende que a gente não tem a mesma disposição, a mesma articulação, os mesmos, né? Com muita aula a gente ministrando. Porque a nossa grade é insana, né? A gente dava 10, 12 aulas por dia. E eu falei assim, como eu quero estar com 40 anos? Eu quero estar com as minhas articulações. Porque a nossa sobrecarga é maior do que os alunos. Porque a gente reproduz muitas aulas. E falando, né? Detalhe. A gente faz falando... Ainda detalhe, tá? A gente, professor de ginástica, são 3 coisas ao mesmo tempo. Primeiro que você tem que fazer espelhado. Você tem que falar uma coisa e fazer com o outro lado, tá? Então, quer dizer, é coisa de retardado, lado cara. Cognitivo aqui, ó. Meu, você fica de frente falando, direita! Aí você levanta o braço esquerdo, né? É muito louco. E você tem que falar, você tem que fazer aquela aula junto com o aluno para motivar na aula coletiva, ainda prestar atenção se alguém tá fazendo errado, dar algum comando à distância pra pessoa. Cara, o professor de educação física... Antecipar o movimento. Agora, presta atenção. Cara, é muito... foda, não tem outra palavra, é muito foda. O professor de ginástica é muita habilidade, mas é muito desgastante, né? Fazer isso várias horas seguidas. E a gente trabalhava 10, 12 horas por dia, né? E ali eu pensei, isso não vai ser no futuro uma coisa fácil de se fazer. Então eu preciso procurar algo que me dê embasamento. E no meio tempo, enquanto eu ministrava aulas na academia, eu fui me aperfeiçoando dentro da universidade. Então, eu fiz iniciação científica, né, para começar a entender esse lado da pesquisa. Porque aí eu descobri que eu poderia ser docente do ensino superior. Eu falei, opa, é uma área da saúde, é uma área da educação física, que eu posso trabalhar, que eu amo estudar, que eu amo me aprimorar. E eu posso conciliar as duas coisas ao mesmo tempo, enquanto eu conseguir. E aí eu fui conciliando, né? Eu terminei a graduação e já emendei o mestrado. Ah, tá. E terminando o mestrado, eu já emendei o doutorado. Então, nessa transição de formação acadêmica, eu fui me aprimorando para que, lá na frente, a transição fosse de menor impacto. Falasse, eu terminei aqui, agora o que eu faço? Entende? Então, eu tinha essa visão. Mas para deixar a coletiva foi difícil, viu? Porque eu amava estar ali. Muitos amam, e até hoje, né? Você deve ter amigos, né? Da sua idade hoje. Eu tenho também que até hoje estão dando essas grades gigantescas, amam o que fazem, mas não vou dizer que é uma vida de atleta, mas parece muito uma vida de atleta, né? Porque ela não é saudável. A vida de um professor de ginástica, ela não é saudável. Porque a gente começa num horário muito cedo, né? A gente começa às 6 da manhã e vai até às 10 da noite. Por muitas vezes, a gente tem poucos intervalos durante o dia. E quando a gente não assume 2, 3 academias, né? Porque a gente sabe que essa dinâmica tem que ser assim para ter um retorno financeiro legal. Né? Então, a gente vem de uma sobrecarga muito grande. E isso
para nós que amamos, no começo, é fantástico. Mas com o passar do tempo, você vai entendendo que não é só isso. Você vai conhecendo outras coisas. Então, foi aí que eu falei, opa, tá na hora de fazer essa transição também. Eu acho que assim, eu tenho certeza que desde pequenininho eu sempre tive muita visão. Porque eu queria, o que eu quero, o que eu queria, né? Eu falo, nossa, olhei para o passado, conquistei. Olhei para frente, eu quero. Então, eu sempre tinha essa visão. Olha, eu quero ser professora de ginástica. Opa, mas a professora de ginástica tem um tempo útil, tem uma vida útil, né? Então vamos trabalhar para o quê agora? Vamos ser docente. E aí eu conquistei. Então eu sempre fui assim, ó, aquela pessoa focada, né? Focada no resultado que tanto quer. Agora ficou mais claro. Então, se você entrou na faculdade, você tinha 22. Então, você saiu ali dessa área de ginástica, você tinha mais ou menos por volta dos 30. Que eu acredito que é a idade que o profissional que trabalha muito com o corpo, eu falo isso pela educação física, falo isso pela dança também, como eu dancei há muitos anos, é aquele momento que você começa a pensar, poxa, eu não sou nem muito nova, ainda não me sinto velha, mas será que se eu continuar fazendo o que eu faço, do jeito que eu faço, quanto tempo eu consigo fazer isso, né? Então, acho que é um momento bem de virada. É bem um ponto em comum, né? Ali dos 30, da gente parar e refletir para onde eu vou, né? Aí vem a história de você virar, né, professora acadêmica, né? E aí, quando que começa a ter essa vontade de estudar mais mentalidade? Eu sei que você tem formação de coaching também, né? PNL, hipnose também. Então... em que momento que aí a parte acadêmica, de repente, não fazia... Não sei se tem alguma coisa a ver, ou se veio para ajudar nessa parte. Como é que entrou essa parte de desenvolvimento pessoal? Veio para ajudar. Na parte acadêmica. Na parte acadêmica e na parte prática também. Na parte da ginástica coletiva. Porque enquanto professora de ginástica de academia, eu também conheci o CrossFit, né? Então, eu treinava e entendia esse processo. E quando eu comecei a ministrar aulas de CrossFit também, isso em parceria, parece que eu tenho uma vida louca, né? Eu sempre tive, né? Eu sempre tive, porque eu sempre fui conhecer várias vertentes. E aí, a transição da ginástica para o CrossFit foi a que eu larguei a ginástica coletiva, porque assumi de vez o CrossFit, né? Porque o CrossFit também me exigia algo mais e mais profundo. E aí eu comecei a lecionar as aulas de CrossFit. Só que eu comecei a entender, eu falei assim, gente, a educação física é tão boa para as pessoas, é tão disseminada na nossa sociedade que faz bem, mas por que as pessoas não o fazem? Por que elas abandonam? Porque a minha maior crise era assim, as pessoas se matriculavam numa academia, ou num box de CrossFit, ou num Pilates, ou em qualquer outra vertente, só que elas não passam de 3 meses. E isso me incomodava, porque eu falava, tentei mais uma vez. Eu falo, gente, mas por que a gente ama tanto, né? Que a gente não entende. Eu falei assim, eu preciso estudar comportamento. Eu preciso entender o porquê que essas pessoas estão abandonando. Porque isso é evidente, a gente não precisa falar mais. Está muito claro isso. Aí eu fui atrás de estudar comportamento humano. Estudei programação neurolinguística. Programação neurolinguística. Você vê o trava-língua, né? Neurolinguística. Estudei coaching, hipnose, estudei inteligência emocional, fiz treinamentos presenciais, vivenciais de inteligência emocional para entender essas pessoas. Que eu queria entrar na cabeça delas, falar, o que está passando aí? Foi aí que eu me formei nessa área para lidar melhor com o ser humano, para satisfazer as necessidades dele e fazer com que ele continue na educação física, né? Continue na prática, não só dentro de um box de CrossFit, nem de uma academia, mas que ele faça algo em prol da saúde dele. A gente passou por um momento aí muito crucial, que foi a pandemia, que trouxe muitos prejuízos mentais, psicológicos, de saúde mesmo, não só de saúde física, mas de saúde emocional. E a gente precisa cuidar disso. Então, não é só uma musculação que dá resultado, a gente sabe disso. Então, a gente promover para essas pessoas algo que elas movimentem o corpo e que traga esses benefícios. Mas aí a gente precisa entender o humano, né? Entender a vertente e comportamento. Foi aí que eu fui estudar. Fui estudar mais e mais. Entendi. E aí, aí você continuou na área acadêmica. Em que momento... Claro, o profissional de educação física e a gente como... Ainda mais aulas coletivas, depois você como professora acadêmica,
você era uma mentora também, não era só uma mestre no sentido de o respeito que os alunos têm e tudo mais, mas eu acredito que você deve ter sido mentora de muita gente. Aonde que vem essa coisa de você se tornar depois mentora e isso virar um negócio, né, de verdade? Porque até então você ainda trabalhava para os outros, né? Sim. Onde que vem a EMI? Você já empreendia dentro do seu negócio, mesmo sendo, vamos dizer, funcionária? Né? Até então você não tinha nenhum negócio ainda paralelo, Não. né? Quando que vem essa virada aí de começar a empreender, de ter as suas próprias coisas, enfim? Eu digo que a virada foi na pandemia. Eu já tinha empreendido algumas vezes, mas não tinha dado certo, né? Porque eu não estava 100% direcionada para aquilo. Então, eu falo que o empreendedorismo veio na minha vida na pandemia. Porque, assim, eu era professora de universidade. Eu tinha um cargo dentro de uma CrossFit. Eu lidava com pessoas. A pandemia veio. E aí fechou tudo. E aí a gente ficou... Eu fiquei sem saber o que fazer. Fiquei doida. Porque eu falei assim, eu não posso frequentar a universidade. Eu não posso frequentar o ambiente do box de CrossFit, da academia que eu estava ali. Então, na minha cabeça, eu falei, e agora? E tudo presencial, né, Mi? Tudo Então, presencial. até então você não era nada digital. Nada. 100% presencial. 100% presencial. O digital, para mim, era um contratempo. Então, eu publicava algumas coisas da minha Diversão, vida. né? Então, eu não via um trabalho ali. Tá. Então, eu até falo que quando chegou a pandemia, eu fiquei assim meio... paralisada e uma descarga emocional muito grande, porque eu tinha compromissos financeiros para assumir e nesses compromissos tudo desequilibrou. Eu falei, tá na hora de mudar. E aí que eu fui atrás de conhecer novas coisas, novas pessoas. Falei, preciso de um direcionamento. Né? Aí eu comecei a criar desafios online de exercício físico, comecei a direcionar planilhas de treino também. Foi ali que começou a despertar. Né? E aí eu entrei dentro de um processo de mentoria que começou a me guiar a montar essa estratégia, porque eu nem sonhava em ser mentora, porque eu nem sabia que existia, por incrível que pareça. E foi nessa transição de pandemia que aí eu comecei a construir de fato o processo de mentoria, os treinamentos que eu ministro hoje, as palestras que eu ministro hoje, veio em função de uma grande crise. Então, é nas grandes crises que surgem aí os nossos grandes esforços e nossas grandes forças, né? Foi ali. E aí, desde então, na pandemia... Você nunca mais voltou, então, para essa área acadêmica e nem para a área da ginástica? A pandemia realmente foi onde teve essa disrupção e aí você segue desde então nesse outro segmento, vamos dizer assim. A universidade ainda permaneceu um tempo, porque a gente migrou para o ensino à distância. Então, foi uma fase que a própria universidade precisou muito da nossa ajuda, porque ele foi de repente, né? Presencial, online, em 15 dias, assim, nós tivemos que ter uma transição muito grande, porque eu ministrava aula de anatomia. Então, como é que eu, dentro de um laboratório, ensino anatomia humana para os alunos online? Então, foi uma transição, então eu ajudei esse processo e me desvinculei há pouco tempo, né? Porque já não conseguia mais conciliar as duas coisas. A academia também, a gente fez uma trajetória ali de treinos online e hoje eu faço só a gestão dessa academia, né? Então, hoje eu tô dentro dessa academia, mas só fazendo a gestão. Eu tenho uma equipe de profissionais que trabalham para mim e eu consegui, agora, 100% viver do digital. Então, essa transição foi uma transição aos poucos, não foi aquela, chuta tudo. Não, foi uma transição pensada, planejada. Uhum. E hoje eu tenho a gestão dessa academia e tenho todos os meus processos de mentoria, de treinamentos online. A partir deste ano, que agora a empresa está consolidada, já está trabalhando sozinha, já consegue se manter e a gente consegue aí viver do digital. Uhum. E aí, como é que funciona a sua mentoria? O que você ensina, assim? Eu vejo que você fala muito dentro do seu Instagram de procrastinação, sobre a questão dos hábitos. E você dá muito passo a passo, né? Como uma boa educadora física, também professora. Método, coisa muito aplicável ali na hora, né? E eu sei que teve algum momento que uma pessoa que te falou, olha, você é uma pessoa que pode falar desse assunto. Como que foi isso? Foi em meados de 2020, lá no finalzinho, quando eu comecei a entender esse processo de mentoria, eu contratei o Alisson Costa, que ele é o meu primeiro mentor, na verdade, né? E aí ele falou, Emi, presta atenção, você
você observa que você tem um foco absurdo? Que eu falo uma coisa pra você, você vai lá e faz. E eu falei, gente, mas isso não é comum? As pessoas não fazem isso? Que doido, né? Ele, não. Porque ele me pedia pra ler um livro. Em uma semana eu já apresentava pra ele. Eu falei, olha, já li, vamos lá, vamos discutir. O que eu posso... Ele, meu Deus. Ele ficava meio chocado com isso. Ele falou assim, você precisa ensinar isso pras pessoas. Porque as pessoas se perdem, né? E hoje eu vejo com o excesso de informações que a gente tem. Né? Então, aí eu construí a minha metodologia baseada naquilo que eu vivi. Então, eu parei, refleti, falei, o que, que eu faço na minha vida que é fácil para mim, que é simples, que é automático para mim, que talvez para outras pessoas não sejam, né? E aí eu entendi que foco é uma questão de entender a parte comportamental. Então, a pessoa precisa se conhecer. Então, eu falo que é atitudinal, mas é emocional também. Então, eu ensino as pessoas a ter clareza, a terem consciência de quem realmente ela é, porque ela vive, talvez, numa bolha ou talvez limitada com algumas presenças que não sejam ali eficientes para ela. Então, é clareza, consciência, intencionalidade, colocar de forma intencional as ações que ela tem hoje, né? E disciplina. Eu não ensino disciplina, eu ensino ela a voltar para a rota. Então, eu falo que são 4 pilares. Visão, que é a clareza, consciência de quem realmente ela é, intencionalidade e ação genuína. Fim. É isso que eu ensino. Mas de uma vertente, não só, tem que fazer um planner, tem que construir um plano de metas. Não é só isso. Porque você pode construir o melhor planner da sua vida. Mas se você olhar para aquilo e não colocar em ação, fica só mais um papel em vão e mais uma frustração interna da pessoa que construiu. Então, eu ensino, além de construir isso, a mudar o comportamento, a ter hábitos, a ter atitudes, a ter uma forma diferente de encarar. Porque a gente precisa não só de um caminho, a gente precisa batalhar para que isso se conclua, para que isso se fixe na mente das pessoas. Porque foco é treino. Foco é uma decisão que a gente está aqui hoje porque a gente decidiu estar aqui. A gente decidiu. Então, o nosso foco está aqui. Eu não estou pensando em outra coisa. E, às vezes, a pessoa entra no jogo de ter muitas atividades, muitas habilidades e acaba não fazendo nada. Então, não é só uma motivação interna. Eu não falo que é motivação. É inspiração. Porque o seu sonho precisa ser concretizado. Então, eu ensino através desses pilares a construir isso. E tem ferramentas que eu desenvolvi que faz com que as pessoas tenham clareza disso. Aí você entrou num ponto que é exatamente onde eu ia pegar, né? Eu que também trabalho com os profissionais da saúde, enfim, em conversas, em outras rodas. É muito legal que o network que a gente participa proporciona da gente ter contato com pessoas que talvez a gente não tivesse se a gente ficasse só ali no nosso micromundo da saúde, né? Micro não, tem bastante gente, né? Na verdade, é bem grande. Nossa, falei uma besteira agora, não é gigante, mas, a gente tá em contato com pessoas, empreendedores, empresários de tantas outros lugares. E aí, também veio esse processo de me tornar mentora, de criar o meu próprio método de mentoria. E uma coisa que, para mim, era a primeira coisa a ser feita, é a clareza. Ensinar as pessoas a terem clareza. Eu que trabalho dando treinamentos há muitos anos, né, do Move Flow. Aliás, Igor, pega aqui atrás para mim aquela sacola. Esqueci de trazer aqui. Que, aliás, a senhora está me devendo... Ela está me devendo... Ai, gente, cobrança ao vivo. Ela está me devendo um encontro para que eu apresente dignamente para ela o método das bolinhas mágicas do Move Flow. Então, olha, estou te dando mais bolinhas. Mais bolinhas mágicas para você justamente ficar com mais vontade de fazer. A gente precisa... Combina? Combina com a sua roupa. E, aliás, eu estou sentindo falta, porque lá no podcast da Manu, eu já comecei colocando a minha bolinha, vou colocar aqui nas costas, tá? Porque eu fico mais bem posicionada. Ficou mais elegante aqui, né? Vou deixar aqui, ó. Eu escolhi, no meu look, eu escolhi esse blazer branco pra combinar com você, que eu achei até que você fosse verde branco. Você usa bastante, né, o blazer branco, assim. Eu tenho uma coleção, na verdade. Tem uma paleta, né? Eu tenho uma paleta. Tem uma paleta. Aí então... todo mundo fala, você tem que escolher um. Não escolhe um, nenhum. Eu sou diferente, eu quero todos. Eu tenho, tipo o guarda-roupa da Mônica, só que colorido, entendeu? Então, eu tenho um de cada cor. Mas eu acho curioso que você tem um estilo muito próprio, né? E sabe o que eu já percebi? Que pessoas que são mais focadas, pessoas que têm
Mas disciplina, você vê que não são pessoas que usam um monte de coisa diferente. Elas fazem as mesmas coisas de formas diferentes. Eu sou uma pessoa que tem um desafio muito grande de me vestir, tá? Eu sou uma pessoa que nem você. Se deixar, eu compro tudo igual, né? O negócio da Mônica, tudo igual. Vou só mudando a cor. Isso é uma forma de ter foco. Depois de um tempo, eu fui entender. Além de eu não ter um grande bom gosto, meu marido tem melhor que eu, mas é uma forma de selecionar aonde eu ponho minha energia. É isso. Eu Tomada de tenho. decisão. Tipo, eu quero facilitar a minha decisão. Minha mãe fala assim: nossa, mas você tem umas roupas no guarda-roupa que você nunca usou. Mãe, mas não dá. Não tô preocupada, não é minha prioridade escolher a roupa. Porque antes eu falava assim, é porque eu não sei, eu não gosto não. Depois eu fui entender, me autoconhecendo, de que isso é um processo meu de eliminar distrações com coisas que pra mim não são prioridades. Só que isso só vem a partir da clareza. Clareza. Ter clareza. E como a gente tem pessoas, e até mesmo a gente, se a gente não parar e ter clareza e alinhar que todas as ações que a gente tem que estar alinhadas com o destino final, que é o nosso sonho. E eu costumo falar assim também, Mi. Você tem um sonho profissional e um sonho pessoal. Pra mim, tá? Minha concepção, o sonho pessoal é a sua North Star. Sim. É o que alimenta o seu sonho profissional. Que tem muita gente que fala assim, porque o meu sonho é me tornar uma profissional de sucesso na minha área, ser reconhecida, blá, blá, blá. Tá, mas por que você quer ser isso na sua área profissional? Porque alguma coisa você vai colher no seu âmbito pessoal e vão ter pessoas envolvidas com isso. Provavelmente a sua família. Ou, se você não tem família, alguém que está ali perto de você que vai te reconhecer. Alguém que você quer que aquela pessoa te reconheça, ou que você vai proporcionar um momento diferente para ela, ou que você vai comprar uma casa, comprar um carro, uma viagem. Só que as pessoas não têm clareza, elas não entendem que a gente querer ganhar mais tem que ter um propósito. Porque eu não tô feliz com o que eu faço, porque eu ganho muito pouco. Tá, mas você quer ganhar mais para quê? E se perde no meio do caminho. E se perde. E principalmente, como a gente fala muito do profissional da saúde, tem muita essa reclamação, mas e aí? Quando eu pergunto pra eles, tá, mas você quer ganhar mais dinheiro para quê? Aí a pessoa ela não tem a resposta na ponta da língua, porque não tem clareza o que ela quer fazer com aquele dinheiro. E se você não dá um destino pro que você tá ganhando, é muito louco, é uma questão fica vago, fica inespecífico. Você não consegue entender o passo a passo e aí você não consegue ter a disciplina para realizar esse passo a passo. Vou falar uma coisa óbvia, por exemplo. Por que a gente escova o dente todo dia? Porque a gente sabe que se a gente não escovar, o seu dente vai apodrecer, vai dar algum problema, você vai depois ter que ir no dentista fazer um tratamento. Então já virou uma disciplina, porque você já sabe o resultado daquilo. Só que se você não tem clareza que os passos que você tem que dar para chegar naquele seu sonho objetivo, eles são coisas que você vai ter que fazer todo dia um pouquinho, você não vê a importância. O escovar o dente é uma coisa que você já sabe a importância, mas e qual é a importância do seu sonho para você? Desde que você saiba qual é. E aí você fica meio sem norte. Aí. Então, não sei se eu tô viajando, o que você pensa. Em plenitude, porque assim, é o jogo do progresso. Eu falo por mim, tá? Porque assim, quando eu tava na área financeira, área da administração, eu tava lá, trabalhando. Cara, eu não te imagino nessa área. Eu tava de terninho, salto. Mexa eu de salto, gente, a bicha de salto. Nossa, eu não consigo imaginar você trabalhando nesse setor. Eu pensei assim, cara, isso não é pra mim. Isso não é pra mim. E aí, isso veio muito forte. Eu falei, onde que eu quero chegar? Eu falei, eu quero para a área da saúde. Eu quero pro esporte. Eu sempre quis educação física. Então, por que eu não segui o meu sonho? Né? Só que falar educação física é muito vago também, porque a nossa área é gigante. E aí, quando eu conheci a ginástica coletiva, que foi o grande norte, assim, o primeiro que eu tive, eu precisa de disciplina. Então, era todo dia, era estar lá, era fazer aula, era entender a aula, porque eu não entendia nada. Eu vou confessar uma coisa para você. Eu dava aula de ginástica, eu não entendia o que era uma 4/8. Que é dentro da ginástica, a gente tem uma frase musical para... O que foi ensinado para mim, Emi, você decora a música. Uhum. E você dá aula. Beleza? Beleza. E eu fazia. Eu sou, né, executora. Eu ouvia a música, E aí, quando uma amiga minha veio para dar aula junto comigo, ela... Qual frase musical que você vai entrar? E eu falei, hã? E eu falei, o que é isso? Ela falou, menina, que você não sabe? Eu falei, não sei. E ali foi
Pra você ver, quando a gente quer, a gente faz. Então, tinha que estar claro, tinha que estar ali, né? E eu fui passinho a passinho. Fui aprendendo, fui errando, fui aprendendo, fui errando. Mas por quê? Eu tinha claro, porque eu queria ser a melhor professora de ginástica. E aí, quando a gente se depara com outros profissionais da nossa área, né? Eu ganho pouco. Eu ganho pouco, eu não sei mais o que fazer. Eu falo, e aí? Depende de você. O que você quer da sua vida? O que você tem que fazer para ganhar mais? Porque falar é fácil, né? Eu preciso ganhar mais. Eu também preciso ganhar mais. Mas eu já sei onde eu quero chegar. E você? Então fica muito vago. As pessoas só querem dinheiro, parece, né? Então fica vago. E elas precisam de um direcionamento. Porque ganhar bem é o reflexo das nossas decisões. Se faz necessário ganhar bem. Todo mundo quer ganhar bem. Mas não é só ganhar bem. Porque eu ganhava bem dentro do escritório. Tá, eu ganhava bem. E aí? Você ganha bem. E aí? O que você faz na sua vida? Sabe? Fica vago. Então, por isso que a clareza é o norte. Onde você quer chegar? Só que eu sou adepta a uma coisa, não sei se você concorda com isso. Eu não consigo me enxergar daqui a 15, 20 anos. Onde você quer estar? Daqui a 10 anos? Não sei. Eu daqui a um ano eu sei onde eu quero chegar. E do próximo ano eu sei onde eu quero chegar. Então, essas metas a longo prazo, porque a gente tem um mundo muito mutável. A gente transita numa informação tecnológica muito grande. Então, a gente precisa entender isso. E a gente precisa se adaptar a isso, né? Porque o Instagram antes era só fotos. Hoje ele é um mercado gigante que também fala de fotos, né? Então, quando eu planejo a minha vida, eu sei onde eu quero chegar daqui a 365 dias. Então, é ali que eu foco. E é todo dia. É um jogo do progresso. E eu sei. Por que a gente fala dos blazers? Porque a gente é focada. A gente toma decisões, né? Então, eu deixo já alinhadinho. A minha roupa estava pronta já. Para vir para cá e para outros compromissos que eu tenho durante a semana. Por quê? Porque isso não é prioridade pra gente agora. É uma forma de você não ter distração, né? Tem outras coisas mais importantes do que decidir a roupa. Então, deixa eu eliminar isso aqui, que é simples. Tá bom, é isso aqui. Então, a gente traz de forma simples. Lembra lá no comecinho que a gente falou? A gente consegue trazer coisas complexas de maneiras mais simples. Sim. Então, é na simplicidade que a gente constrói as nossas grandes coisas, nossas grandes verdades. Por isso que a clareza, ela é o primeiro pilar. Porque sem clareza, a gente segue qualquer rumo. A Fernanda tá indo aqui, eu vou atrás. A Marcela tá indo aqui. O Joel tá indo aqui. O Alisson tá indo aqui. A Manu tá indo aqui. E a gente segue várias vertentes e não segue nenhuma. Uhum. Porque a gente não tem claro o que a gente quer pra gente. Então, hoje, quando eu assumo a postura de empresária, mentora e palestrante, eu falo que hoje eu falo porque eu tenho experiência e tenho congruência com aquilo que eu falo. Porque eu falo de foco e produtividade, mas não é de uma forma, preenche isso aqui que a gente vai construir a sua linha dos sonhos, o seu mural dos sonhos. Não é só isso. É muito mais do que isso. É você ter clareza, você ter a consciência de que isso é fundamental na sua vida. Porque às vezes você quer ter um carro, mas para que você quer ter um carro? É para mostrar que você conseguiu ter um carro? Uhum. Né? Mas que valor tem esse carro? Tudo bem, se isso for importante para você, ok. Aqui sem julgamentos. Mas tem mais coisas aí que estão escondidas dentro de você, que a gente traz isso para a realidade. Por isso que o comportamento humano se faz tão necessário. Porque não é só reproduzir um exercício. É entender o porquê que ele vai mudar na sua vida. É entender que uma caminhada hoje faz com que você tenha aí um coração mais saudável daqui para frente. Que uma alimentação mais adequada hoje que faça você ter uma otimização da sua parte fisiológica. Entender que hoje dormir melhor faz com que você tenha a parte cognitiva aprimorada, sabe? Restaurada. Então, são todas essas vertentes que a gente traz. Que não é só um método, é uma transformação. É isso que a gente promove. Eu acredito muito na área da saúde porque ela promove transformação. Cada um dentro do seu barquinho, né? Tem a área da enfermagem, a área da medicina, a área da fisioterapia, a área da educação física, a área da nutrição, a área da psicologia. Então, cada um alimenta uma sessão e juntos a gente transforma. Então, é nessa clareza que a gente precisa pegar mais profundo, sabe? Uhum. Porque é isso que transforma. Eu acredito fielmente nisso. Uhum. É isso que eu vivo todo santo dia. Aliás, como você falou em alimentação, você tá com fome? Quer beliscar alguma coisinha? Tô de boa. Mas tem uma coisa especial que prepararam pra você, que o Igor vai trazer.
Agora, vai só, se É ela que- ver, vai dar fome, né? É que assim, gente, eu tô num processo de emagrecimento. Uhum. Porque a gente precisa, né? Cadê a Manu da qualidade de vida? Ó, Olhando até pro microfone aqui. Ó, mas depende da dose, tá? A dosezinha pequenininha, tá tudo bem. Só dosar. É que eu vou compartilhar aqui, ó. Eu passei. Foi em 2020 a minha transição para esse mundo digital. Eu foquei 100% no meu trabalho. Então eu descuidei um pouco da minha saúde em função de um foco profissional que eu precisava alicerçar naquele momento. Então, na minha vida teve um desequilíbrio muito intenso. E hoje eu estou restaurando isso. Então, hoje a vertente é a empresa já está saudável. Agora a EMI precisa voltar a ser saudável. Então, por isso eu estou me reequilibrando, que faz parte da jornada, o desequilíbrio, né? Então, eu ganhei peso, eu dormi mal, por conta de um foco profissional que eu precisava atingir. E a partir do momento que eu conquistei, e agora a gente realinha aquilo que desalinhou. Então, por isso que foco também é realinhar a rota, né? E tem que ter um prazo, né? Tem alguns momentos que as pessoas falam... Eu tenho uma tendência muito de colocar o trabalho primeiro. É uma tendência natural minha, né? Mas eu aprendi a colocar prazos para as coisas. Tá, eu sei que eu vou fazer isso dessa forma por um período, mas tem um prazo. Não Tem dá um objetivo, não é, né? e tem um objetivo. E aquilo tem que dar algum resultado, né? E aí depois você tem que colocar na balança. E teve algumas vezes que eu decidi colocar o trabalho em primeiro lugar, que eu vi que o resultado não valeu a pena. Então eu falei, putz, por esse caminho aqui não dá. Como, por exemplo, você falou do digital, né? Teve um momento onde eu transformei a formação do Movie Flow, né? O método das bolinhas, gente, para você que não conhece, ele é um curso de formação para profissionais da saúde, educadores físicos, fisioterapeutas, tem terapeuta manual também que participa, e que ele ensina como é que você usa essas bolinhas para melhorar mobilidade, melhorar o tônus do corpo, mas com uma linguagem baseada na fáscia. Então, o olhar do corpo humano, não na anatomia tradicional, mas na anatomia mais integrativa, onde a gente junta essas peças, né? A gente estuda segmentado na anatomia tradicional, e aí quando vem a anatomia da fáscia junto, dá liga. Então, é um estudo novo. E era um curso presencial, Emi, que eu também me vi muito para vem aqui, Igor. Ó, nosso. Você precisa ter uma roupa para você servir, né? Vou até dormir aqui com a bolinha, gente. Olha só, Emi, é um mimo. Isso é um creme. Tá, pode deixar. Vou deixar aqui, ó, no meio da perna. Bolinha. Eu escondi a bolinha agora, pessoal. Ou pode colocar nas costas, se você quiser, que você já vai fazendo um pouquinho de Movie Flow. Olha que mimo que a Sandra mandou para nós. Sandra da Doce Delírio. Gente, olha. Gente, adorei. Adoçar a vida na dose certa, aumenta o foco. Na dose certa, tá, gente? Na dose certa. Então, fica à vontade se você quiser experimentar o seu. O seu eu acho que é de chocolate belga, se não me engano. Gente, que creme. Eu acho que o seu é de chocolate belga. Ai, gente. Ai, gente. Muito obrigada, o meu acho que é de brigadeiro. Bem, se você não for... Eu vou só dar uma colheradinha, vai. Vamos. Só pra gente degustar da Sandra. Sandra, sacanagem, né, Sandra? Eu falei pra ela, o pessoal que eu vou trazer nessa segunda é só a galera da saúde, né? Pô, tá de sacanagem com a gente. Aqui, ó, pra ficar mais bonito, ó. Gente. Um pouquinho pode? Só um pouquinho? Olha. Só um pouquinho, gente. Aqui. Ai, meu Deus. Vou deixar aqui, ó, pra aumentar o foco. Gente, ó. Parece o show da Ana Maria Braga, né? Vamos ver se a gente vai embaixo da mesa. Nossa, isso é um creme. Maravilhoso, gente. Volta pro foco. Volta pro foco, gente. @Doce Delírio. Sandra, obrigada. Nossa, Sandrinha. Por fazer o nosso podcast feliz, né? Mas a gente vai comer só um pouquinho, tá, Sam? Porque senão a gente vai dispersar o foco. Então é só pra dar aquele, né? Aquele, oi, né? Tamo aqui, glicose. Super indicado, galera. Gente, os doces da Sandra são doces muito caseiros, maravilhosos. E a Sandra tá com um canal agora no YouTube, que ela agora tá virando... Ela é mentorada do Joel também, né, gente? Também, mais uma aí da família. Da família do Joel. E ela também tá com um canal, né, no YouTube. Ela tá trazendo várias coisas bacanas pra você que é desse segmento, você quer conhecer mais.
E tem uma pessoa que vai trazer até um olhar mais de empreendedorismo também dentro dessa área da confeitaria e da gastronomia, né? Porque ela tá mostrando como é que ela construiu um negócio de sucesso. Ela já tem 16 anos de atuação, então confere. E Sandra, obrigada mais uma vez. Obrigada. Depois a gente vai depois sair para almoçar. Depois do almoço a gente pode comer, Isso tá? aí. Então a gente vai almoçar já. E aí depois a gente degusta tudo. Mas tá tudo muito bom. Muito obrigada. Então agora vamos voltar para o foco. Volta para o foco. Mudamos até a Nossa. entonação da voz. Então, mas ela falou que tudo bem, né? Agora está voltando para cuidar da sua saúde, né? Acredito que, assim, se a gente souber dosar e conseguir aproveitar os momentos, né, certos para celebrar com um doce certo, tá tudo bem, né? Se for um pouquinho. Tá tudo certo. ótimo. Tá tudo Tem que certo. ter um equilíbrio na vida, Tem que ter né? equilíbrio. É buscar o equilíbrio, porque o equilíbrio a gente sempre vai transitar entre ele, né? Exato. Porque não existe equilíbrio em tudo. Eu acredito muito nisso. Porque a gente desequilibra para poder entender que tá errado alguma coisa ali. Eu acabei, até com o papo com a Manu também, é muito engraçado que eu fecho, assim, a agenda do podcast do mês. O pessoal sabe, né? Eu gravo tudo num dia só. E mesmo, claro, a gente também convive e tal, mas mesmo sendo pessoas diferentes, como existe uma mentalidade, um padrão em comum entre as pessoas. E uma das coisas que eu tô vendo muito em comum entre todas as pessoas que eu tenho recebido aqui de diversas áreas, mesmo quando não é da área da saúde, é clareza de onde quer chegar. É um momento de virada de chave onde você precisa realmente tomar algumas decisões que talvez exijam desequilíbrio, que em alguns momentos você vai ter que focar mais no trabalho, ou focar mais na saúde, ou focar mais na família para chegar onde você quer, não tem jeito. Alguns até mesmo falam da parte espiritual, eu também falo um pouco disso. E aí você precisa ter disciplina, porque nem todo dia você tá afim de fazer, né, aquilo. Por exemplo, vou dar um exemplo. Minha vontade agora é comer esse bolo inteiro agora, nesse exato momento, né? É verdade. Também. Não é? Então, é você parar e pensar assim, poxa, mas eu ainda vou almoçar, então, às vezes, nesse horário, não, mas aí você deixa, não, mas depois eu posso ir degustando isso aos poucos. É uma forma que você tem que ter de disciplina pra não ter o meu prazer imediato seria, vou comer agora todo o bolo, né? É o que a gente tem, que é o prazer rápido. Mas o que eu deixar pra comer depois vai gerar? Talvez eu coma mais devagar, como só metade, não como inteiro, divido com alguém. Então, são coisas que você decide por conta do objetivo. No seu caso, você está no processo agora de retomar o cuidado com a sua saúde. Eu também. Nossa, na pandemia, eu engordei 10 quilos. Foram 10 quilos. Na pandemia, durante o processo, eu permaneci, porque eu ministrava muita aula online, muitas aulas online, então eu treinava com a galera junto. Então eu fazia muita live. Eu tinha muitas lives que eu treinava, então eu mantive um shape, né, o corpo mais treinável. Mas depois, quando a gente fez a transição aí do presencial pro digital, que as pessoas estavam voltando pro presencial, que aí eu foquei 100% aqui. E como eu tenho eventos, eu construí meus eventos, eu fiz muita coisa fora. E estudando, você estava participando de muitos eventos, esse network que a gente convive exigiu muito da gente. Muita Do presença. nada, você tava com a minha agenda de um jeito, aparecia alguma coisa que era uma oportunidade. Putz, isso daqui eu vou, porque realmente vale a pena. Mas isso foram muitas vezes, né? Não foi uma vez, foram dezenas de vezes. Então, a gente ficou com uma agenda conturbada, né? E aí? E sabe que isso é legal? Esse entendimento que as pessoas têm em comum? Porque eu falo que a gente tem um objetivo claro, só que aparecem muitos obstáculos. Sim. E nessa trajetória, você vê o quanto as pessoas conseguem superar esses obstáculos, né? E para se manter na jornada. Então, os obstáculos aparecem para testar nossa resiliência, para testar aquilo que a gente realmente quer. Então, 2020 apavorou todo mundo, não apavorou? E quantos continuaram? E quantos desistiram? E quantos realinharam as coisas que precisavam ser realinhadas? Então, eu digo assim, quando a gente tem clareza, essa mentalidade que não só nós da saúde temos, mas outros empreendedores também, é porque está claro. Então, a gente desequilibrou. E agora, a gente sabe, opa, aqui está desequilibrado, então vamos realinhar aqui, vamos voltar.
Então é com cautela, com parcimônia, né? É entender que é um jogo de longo prazo, que eu não vou perder os 10 quilos que eu ganhei em um mês. É entender que a gente está no caminho, que tem um processo de reeducação, né? Que a gente precisa ter paciência. É o jogo do imediato que a gente falou aqui agora. Eu posso comer isso aqui agora? Posso, né? Mas eu devo? Não. Né? É o poder e dever, né? Exato. Eu posso tudo. Eu posso comer todos esses salgados, eu comer o seu, o meu. Isso eu posso. Mas eu devo? Sim. Não. Porque eu entendo o que é bom pra mim e o que eu preciso agora. Porque eu vou ter que me abdicar de prazeres imediatos. Sim. Então a gente tá vivenciando isso. É um teste. Eu falo que eu sou a rainha dos obstáculos, né? Que eu vou... É prova e a gente vai superando, a gente vai vivenciando, vai aprendendo, vai se conhecendo e vai melhorando a Sim. nossa jornada. E até pra complementar, né, que eu dei uma volta aqui na história, veio o negócio da Sandra, e aí, enfim, eu tava contando sobre a questão da gente ter saído do presencial e ir pro digital, o quanto isso me enlouqueceu, fez com que eu perdesse realmente o foco da minha saúde. E você falou, eu acabei não engordando tanto porque eu dava muita aula. Eu continuei dando aula, mas acho que o meu nível de estresse foi tão grande, e eu descontei muito na alimentação, mas absurdo. Então, o tanto que eu gastava não era suficiente pelo tanto que eu tava ingerindo. Foi muito doido, assim, o processo que deu É um em mim. processo estresse. E aí, assim, como eu queria continuar contribuindo com as pessoas e continuar com os cursos, depois virou até um projeto de dar aula para as pessoas comuns. Então, hoje a gente tem uma plataforma de aulas online para você que é pessoa comum, que quer só praticar o MoveFlow 1% todo dia. Se você for lá no site do MoveFlow, são aulas curtas de 10, 20, 30 minutos. E tem o código de desconto do FEFlow para vocês experimentarem, fazerem, né? Então, teve muita coisa. Teve essa plataforma, e teve o curso, teve um monte de coisa que foi surgindo. E eu fui descontando mesmo, né? Tipo, trabalhei muito, eu mereço, né? Vai lá e come. Então, tô triste, vai lá, come. Então, tô feliz, vamos comemorar, vai lá e come. Então, e um nível de estresse exagerado. E aí chegou uma hora também que eu tive que falar assim, não, chega, basta. Eu já não tava me reconhecendo mais, sabe? De ficar muito essa coisa do home office. E quando você vê na tela do Zoom, por exemplo... Eu não sei se não dava pra ter certeza da realidade ali. Que de repente, quando eu comecei a sair de casa, quando a gente voltou, que até foram nos eventos do João que eu comecei a sair, eu falei, cara, eu não tenho mais nem roupa pra poder usar. Não tinha, não cabia mais nada. A gente perde mesmo a noção, né? Eu perdi completamente a noção na pandemia, assim, completamente a noção. Então, depois veio essa coisa de realmente voltar e pensar, não, pera, eu sou uma pessoa que tô vendendo saúde, né, para as pessoas. Como é que eu não vou ser o exemplo disso? E você falou uma coisa muito importante que é a congruência. Eu ensino o que eu vivo, o que eu faço, o que eu tenho na minha experiência. Então, também eu vejo que muita gente, às vezes, perde essa propriedade para falar de alguns assuntos porque não está congruente com o que diz, né? Sim. Ou mesmo se não estiver congruente, não ter a vulnerabilidade de falar, de jogar real do que está acontecendo também, né? Que isso é importante. Porque isso é importante. É mostrar compartilhar essa jornada. A gente é um ser que a gente erra. Sim. E tem gente que fala... esconde, né? Exatamente. Então, acho que você vem realmente como uma inspiração para os profissionais da saúde, principalmente da área da educação física, de uma profissional que foi migrando de categoria, mas com objetivos muito claros, de sempre querer evoluir, querer ir além. E aí, eu observei uma coisa também que eu vi em comum. Em algum momento, você olhou para uma pessoa e falou assim, nossa, eu quero estar ali também. Uhum. Aí, daqui a pouco, você conquistou aquilo, falou, poxa, mas agora eu quero aquilo ali. Mas não no sentido ruim de que você nunca está satisfeito. Sim. Mas porque os sonhos vão mudando. Você vai conquistando coisas e você pode ir ressignificando esses sonhos e querendo coisas maiores. E você, poxa, o que eu faço para chegar ali? Né? Para onde eu vou? E o sair da caixinha de você ter começado a estudar a parte do desenvolvimento humano, que é uma coisa que eu acho o autoconhecimento, desenvolvimento pessoal, entender melhor de pessoas, de se comunicar com pessoas, e é uma coisa que as pessoas elas não se preocupam, porque não adianta você também ter uma puta bagagem lá, como você era professora acadêmica, muito estudo, depois da aula de anatomia, mas você não saber como transmitir isso da melhor forma que acessasse, né? E quando você fala assim, eu não ensino foco, eu ensino as pessoas a resgatarem o que elas já têm.
E na programação neurolinguística, eu sou master em PNL, eu não sei se eu já te contei isso. Não. Eu sou master, formada em PNL, foi uma virada de chave na minha vida também. Até uso dentro do Moveflow muito, ensino os profissionais, porque eu acredito que qualquer pessoa que lida com pessoas... Precisa dessa ferramenta de comunicação. Porque é justamente a gente reconhecer que a gente já tem dentro da gente todos os recursos que a gente precisa. Né? Isso vem muito da PNL. Sim. E a gente já tem o foco e a disciplina instaurado. Só que em algum momento ali você se distraiu, ou a forma que você foi criado, o ambiente que você convive. O ambiente molda muito as pessoas. Muito, porque tem aquela coisa que você tem do seu padrão, né? Que já vem de base, que é o senso comum. A PNL, o que a PNL faz, né? Ela entende o que tem em comum na maioria dos seres humanos. Aí ela entende o que vem de padrão genético e o que vem da epigenética, o que é o ambiente que molda. Sim. Só que se você não para e se autoanalisa, não entende o seu manual de instruções, né, que é a PNL, você não consegue mudar, né? Você vive no automático. Você vive no automático. É aumentar o volume daquilo que é bom, diminuir o volume daquilo que não é tão bom, porque tudo que a gente tem na gente é útil, né? Que depende do contexto, e a PNL ensina muito isso. Então, é entender aonde que eu tenho disciplina, aonde que eu tenho foco e colocar aquilo pra você. Aí tem uma coisa que eu vou falar aqui, já que estou falando de vulnerabilidade, que meu marido fala muito, essa minha questão com a alimentação. Né? Ele fala assim, nossa, você é tão focada nas suas coisas do trabalho, por que com isso você não consegue ser focada? Eu falo, pois é, se eu consigo no trabalho ser tão focada, por que com a alimentação? Aí é uma pergunta que eu tenho que me fazer. Poxa, eu consigo. Eu tenho foco dentro de mim, então eu posso. Sim. Né? É um resgate, eu posso, exato, é um resgate. Então, eu acredito que a maior mensagem, Emi, a sua, principalmente, é disso, de as pessoas entenderem que tudo que elas têm já está dentro delas, você vem para potencializar o que elas têm de melhor, né? E entender, não é um bicho de 7 cabeças, né? Essa coisa do foco, da procrastinação, de você ter disciplina, é ter o objetivo claro, entender o passo a passo, entender como você funciona, né, também. Então, até eu falei, tem uma coisa, eu tô falando da Manu o tempo inteiro, né? Daqui a pouco eu pode chamar a Manu aqui. Por exemplo, se tiver um bolo inteiro aqui, eu sei que pra mim é um super desafio resistir a um bolo. Então, pra que eu vou comprar um bolo inteiro? Sabe? Então, esse tipo de coisa, se eu já me conheço. É eliminar as interferências que hoje... Exatamente. Nós estamos sobrecarregados. E outra coisa que eu reparei em você, a gente você falou poucas vezes por celular, mas você quase nunca responde na hora. Eu não sei se isso é alguma coisa que você faz de propósito, né? Mas eu percebo que pessoas que são mais focadas, elas não são tão imediatistas. Porque provavelmente você está fazendo alguma coisa que é mais prioridade do que responder o celular na hora. É assim, eu não respondo na hora por 2 motivos. Tá. Uma é porque eu reflito sobre aquilo que foi perguntado, foi questionado, para tomar e para responder de forma assertiva. Então, de repente, você faz uma pergunta que eu tenho que ter um processo de reflexão. Então, eu não respondo imediato. Porque senão vai... Né? Então, a gente atropela. E outra coisa, eu vejo se é algo realmente importante que eu preciso parar agora para responder. Para não perder o flow aqui, para não perder o foco aqui. Então, eu falo, opa, a Fê mandou uma mensagem. Então, peraí. Opa, é importante, eu preciso responder agora. Então, eu paro, penso e reflito e respondo. Senão, a gente fica respondendo e entender que a gente não é... Tem que responder agora, gente. Imediatista. Para. Porque a gente vive num mundo que a gente não tá 100% online. Por exemplo, você me manda uma mensagem, tem que responder agora. Ah, a Emi tá brava comigo. Senão gera muita, sabe, questionamento interno. Então, por 2 motivos. Um, é entender o que é importante, o que é prioridade. Né? É importante, mas é prioridade agora? Sim ou não? E outra coisa, não responda com a sua emoção, responda com a sua razão. Porque se você responder com a sua emoção, por muitas vezes você pode responder errado. Porque, às vezes, na briga, você fala algo que você não queria falar. Então, a gente treina isso. Opa, é que nem receber um feedback. Quando a gente recebe um feedback negativo, você já quer responder, né? Não, opa, entende. Vê se aquilo faz sentido. E aí você toma uma atitude. Ou você responde, ou você muda, ou você faz alguma coisa, ou você não faz nada. Fala, ixi, aquele feedback não foi pra mim. Não foi construtivo pra mim. Então, a gente tem que colocar a razão ali. Então, por isso que eu falo, opa, tem que ter prioridade. Isso é treino. Então, isso eu trago na minha genética, eu trago na minha performance, eu trago na minha rotina. É entender o que é prioridade. Foco. Foco é treino. Então, a gente precisa treinar. Muito bom.
E, Emi, a gente tá há quanto tempo aqui? Quanto tempo que a gente já tá? Nossa. Eu já tô no time aqui da 1 hora. Tô ficando boa, né? No negócio do Olha. time. 1 hora certinha. Falamos de muita coisa, né, Mi? Muita coisa. Importante. O que a gente pode deixar pra galera que ficou até o final? Eu falo que quem fica aqui são os fortes. São os Porque fortes. hoje em dia, justamente pelo imediatismo, é muito mais fácil entrar lá no seu Instagram e pegar aquelas pílulas de que você dá. Ou então entrar lá no Instagram do Moveflow, deixa eu pegar uma dica de um exercício do Moveflow. Que a gente faz isso pra dar para atrair as pessoas. Mas eu vejo que a oportunidade de você escutar uma pessoa numa linha de raciocínio por 1 hora é algo que realmente é mais profundo e que agrega muito mais do que aquela dica fecha. A gente faz, porque é uma forma de você, né, conectar ali rápido, mas quem fica e presta atenção até agora, acho que essa pessoa merece Um plus. um plus. O que você poderia dizer para as pessoas, questões práticas, para elas realmente resgatarem o foco, a disciplina nelas? Olha só, o foco ele vem à tona quando a nossa vida tá um caos. Quando a gente para e analisa e fala assim, mas meu Deus, o que eu tô fazendo? Em algum momento surge um desconforto. Para que você avalie o que está acontecendo. Então eu falo assim, quando o desconforto vir, o obstáculo aparecer, ou você estiver insatisfeita, ou tiver com algum sentimento que não está fazendo aquilo que realmente veio para fazer, essa é a hora de você parar e fazer a pergunta. O que eu quero? Onde eu estou? E onde eu quero chegar? Então são 3 perguntas fundamentais. O que eu quero? Onde eu estou? E onde que eu quero chegar? Ali, ó. O que eu quero agora? Onde que eu quero chegar? Então, né, são perguntas que vão te nortear nesse momento. Então, é um momento de introspecção, porque não é uma pergunta que você faz para o próximo, não é uma pergunta fácil de ser respondida. Você tem que ter um momento só único, seu, e falar assim, opa, é agora. Então, é nessa conexão com você mesmo, que você vai descobrir isso. E a partir de então, você constrói essa jornada. Você constrói um caminho. Então, eu falo que quando a gente realinha a rota, é porque alguma coisa está fora do eixo. É porque a saúde não está bem, é porque no trabalho não está bem, é porque meu relacionamento não está legal, a minha família não aceita. Opa! Então, ali é o momento de realinhar. Só que a gente precisa eliminar as interferências, que hoje, positivamente e negativamente, elas são em excesso. Porque é legal ter muitas informações. Você fala, opa, mas ao mesmo tempo confunde. Quanto mais escolhas, menos você tem o poder de falar, opa, esse é o que eu quero para mim. Então, é eliminar as interferências. Elimina os ruídos. Olha para dentro. Fortalece quem é você. Então, mas como? Entendendo aonde você quer chegar. Para que sim você haja intencionalmente e a disciplina, ela vem com os micro resultados, com o poder do comportamento repetitivo. Porque a gente sabe que o padrão da repetição, ele leva a gente a ter mais conexões nervosas, a ter uma facilidade para tomar decisão. Então, isso é neural, isso é cognitivo. Quanto mais você repetir, mais você aprimora. Se eu falar aqui 30 vezes, na 30ª vez, eu estou melhor. Mas por que eu sou melhor? Não, porque eu treinei. Porque eu melhorei. Eu falei, opa, a postura, opa, o microfone, opa, a água, opa, o bolinho. Eu vou melhorando. Não tem como. Então, a repetição é o que faz o jogo ganhar. Então, é em ter a certeza que as 3 perguntas foram respondidas, é um olhar para dentro e se fixar os seus objetivos e executar. Mas não é só executar da boca para fora. Falar, todo mundo fala. Eu posso chegar aqui e falar muitas coisas bonitas, mas quando você olha para dentro, fala, nossa, mas a Amy não é aquilo. Então você tem que ser verdadeiro com você. Então chega dessas historinhas. Começa a ter atitude. Eu falo que é muito mais você do que o mundo. Porque não adianta, a gente pode ter dinheiro, a gente pode ter fama, a gente pode ter... Mas se você não estiver contente com você, não há dinheiro que pague a sua paz. Não há essência que pague a sua paz. Então, em primeiro lugar, você. Então, seja fiel às suas decisões. Eu falo assim, hoje, todo mundo faz o que deveria ser feito. Ou pelo menos deveria fazer, né? Mas eu falo assim, faça mais do que precisa ser feito. Porque é nesse mais, nesse plus, que a gente encontra a nossa verdadeira essência, a nossa verdadeira disciplina, a nossa verdadeira paixão. Porque senão não faz sentido. Eu não quero ser mais uma, eu quero ser a Amy Suelen. Então eu vim para ficar. Então essa mensagem que eu deixo para vocês, faça mais do que precisa ser feito, porque
O mundo tá cheio de gente medíocre ali, ó, mais ou menos, fazendo ainda mal é mal que precisa ser feito. Então vamos ser destaque, né? Vamos levar para o mundo a nossa mensagem. Então, se realmente é isso que você quer, faça acontecer. Muito bom, Emi. Gostou? Gostei. E você, gostou? Opa! Apesar dos trava-língua aqui, ó. Ah, É porque eu gosto de ficar mais mexendo, né? mas pode mexer aqui. Poderia ter feito Virar até cá. uma dança, não tem problema. Emi, onde o pessoal te encontra? Olha, diretamente no Instagram, @doutora_Emi_Suelen, né? Tem canal no YouTube, tem LinkedIn, tem outras ferramentas aí, tudo Emi Suelen. É só jogar Emi Suelen que só tem eu, né? Um nome estranho, né? E hoje você está atuando mais como mentora e palestrante, né? Então, Isso. hoje o seu foco está sendo isso. Você tem as suas mentorias O foco da empresa é mentorias e palestras. individuais, grupo, Individuais, grupo, aí de acordo com a necessidade do cliente. empresas também, Empresas. tudo. Corporativo. Muito bom. Estamos aí. Então sigam o Dr. Emi Suelen, é DR, né? É DR. DRA. É DRA Emi Suelen. Para vocês acompanharem, ela dá essas pílulas. Mas você que ficou até aqui, você acabou de ganhar uma mentoria grátis, né? Então, parabéns para você. Já que você ficou aqui até o final, se inscreve no canal, comenta, compartilha com alguém. Segue a gente nas redes sociais. Então, a gente tem o @FeFlowPodcast. Lá tem as pílulas também dos cortes. Aqui também tem, mas lá tem as pílulas. A gente tem o Spotify para você que quer, de repente, baixar o conteúdo e escutar offline. E reassiste com o caderninho, porque muitas vezes a gente ficou só nessa escuta, mas se você parar para estudar, e aliás, se você ver todos os podcasts, você vai ver que tem um padrão na mentalidade das pessoas que têm sucesso em suas áreas, tá? Então, se você identificar isso, eu tenho certeza que você aplicando na sua vida, com certeza você vai, e tendo clareza de onde você quer chegar, né? Como a gente falou muito aqui, com certeza você vai ter um caminho aí muito legal para você seguir. E você quer saber mais sobre o Movie Flow, sobre as bolinhas mágicas, entra lá no site movieflow.com.br e você tem um desconto pro Movie Flow 1% todo dia para praticar, que é o FeFlow. É só digitar lá na hora que você for fazer a compra. Já é barato, gente, vai ficar mais barato ainda. E obrigado, Sandra, pelos nossos doces. A gente vai almoçar agora, depois quando a gente voltar a gente vai comer e a gente vai te mandar um vídeo. Então, obrigada, gente. Até o próximo FeFlow.